Bem, pessoal, nessa aula de hoje eu vou estar falando sobre os recursos do Microsoft Excel. Primeiro eu vou falar da janela principal, vou falar sobre planilha, vou falar sobre tipos de dados, funções, fórmulas, intervalos de células, ponteiros do mouse em uma planilha, tipos de seleção, classificar e filtrar e referência de células. Bom, para começar, nós vamos ter aqui a janela principal. Começando aqui da barra de título, pelo número 1, que corresponde aos ícones. Vocês podem observar aqui nessa janela, ela possui, nessa primeira barrinha aqui, na barra de título, vocês têm os ícones aí de salvar, desfazer, refazer, e também um íconezinho que permite você personalizar a barra, né, a barra de títulos. Em seguida vocês vão ter o nome da pasta de trabalho e o nome do aplicativo. Então aqui acima, como vocês podem observar, aqui vocês vão ter onde vocês podem personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Assim que você salva, vocês podem observar que aqui acima aparece o nome dado, né? Então aqui acima vocês vão ter o nome do documento, ou o nome da planilha, que você salvar aqui, ele vai aparecer lá no título, na barra de título. Em seguida, vocês terão a faixa de opções ou barra de menus. Ela começa pelo menu arquivo, e finalizando em exibição, que é o último dos menus aí, ou barra ou faixa de opções. Logo abaixo da barra de menus, vocês vão ter a barra de formatação. Essa barra de formatação ela vai mudar de acordo com o menu e o desenvolvedor da planilha. Então vocês vão trabalhando aí de acordo com cada menu, e o que você vai desenvolvendo, né? Você vai trabalhando na planilha, alguns recursos vão estar alterando. Por exemplo, quando você muda alguma configuração, insere uma imagem, aparece sempre um outro menu aqui do lado, design ou algumas formatações. Logo depois vocês vão ter a barra de fórmulas. A barra de fórmulas é essa pequena barra aqui, onde vocês terão aqui o endereço da célula. Cada vez que você clica, o endereço da célula vai mudando automaticamente. Então aqui é onde você pode estar definindo também, aqui na barra na caixa de endereço, você pode estar colocando o nome para a célula. Então aqui eu posso estar trabalhando, no outro momento eu vou estar mostrando como você coloca aí uma caixa, um nome para uma célula, um grupo de células, e assim ficar mais fácil você desenvolver aqui qualquer trabalho dentro da planilha, um cálculo, enfim. Logo depois vocês vão ter aqui, onde vocês têm a opção de excluir, vocês vão ter a opção de excluir a edição da célula. Você pode cancelar utilizando o ESC, pode ser pressionada a tecla ESC, você pode cancelar ou excluir o que você digitou. Inserir a edição na célula, também pode ser pressionada a tecla Enter para confirmar esse íconezinho aqui. E em seguida, o ícone de inserir a função. Nós podemos clicar nesse nome para inserir uma função, clicar nesse ícone para inserir uma função, ou pressionar as teclas Shift F3. E por último, o campo de fórmula, que mostra todas as fórmulas inseridas em uma célula. Então, à medida que você clica sobre uma determinada célula, sobre uma célula desejada, selecionada, vocês podem observar que aqui acima, nessa barra de fórmulas, vai aparecer. Um outro recurso aqui também bem interessante é aqui, caso você queira recolher a faixa de opções, onde vocês podem estar ocultando para exibir apenas a barra de menus ou faixa de opções, ou você pode estar exibindo também aqui clicando sobre esse ícone. Então você pode estar habilitando essa barra de menu e a barra de formatação de acordo com o desejado. Próxima opção,
vai ser o colunas por ordem alfabética, onde possui todas as colunas das planilhas organizadas por ordem alfabética. Aqui as colunas. Essas colunas, caso você queira visualizar, você pode utilizar Ctrl seta à direita, onde vocês vai ser apresentado aqui a última coluna. Então essa última coluna aqui, ela vai te mostrar a quantidade de colunas aqui. Então essa quantidade de colunas ele vai formando aqui através da ordem alfabética. Quando finaliza, ele vai formando outro grupo, no caso aqui até 3 grupos de letras do alfabeto formando a quantidade de colunas. Ctrl seta à esquerda para voltar para o início. E Ctrl seta para baixo vocês vão ter aqui a quantidade de linhas que vocês vão ter no documento. Então por aqui vocês podem observar que ela tem uma quantidade bem grande, acima de 1 milhão de linhas. Para voltar, Ctrl e seta acima. Bom, em seguida nós vamos ter a área de trabalho, onde apresenta todas as células e são indicadas pela letra e o número, correspondendo ao endereço da célula. Então esse endereço aqui é onde você pode estar exibindo. Vou marcar aqui para ficar fixo. Aqui você pode estar exibindo aqui no caso a área de trabalho, e todos os endereços são apresentados aqui dessa forma. Então à medida que você muda para qualquer um, esse endereço ele vai ser mostrado aqui na caixa de nome ou na caixa de endereço. A navegação das planilhas, que permite navegar entre as planilhas inseridas. Você pode observar aqui que você pode navegar, ó. E também as planilhas que são criadas. Todas as planilhas são mostradas, as que foram inseridas. E para alternar as planilhas criadas, você pode utilizar as teclas Ctrl Page Down para alternar para a esquerda e Ctrl Page Up para alternar da direita para a esquerda. Então você pode estar utilizando aqui, caso tenha uma planilha, para estar movendo para cada planilha. Então aqui você movimenta para a direita com Ctrl Page Down e Ctrl Page Up e volta para a esquerda, alterna para a esquerda. Adição de planilhas, permite adicionar mais planilhas. Para adicionar uma planilha, vocês vão ter a tecla de atalho para adicionar a planilha, com a tecla Shift F11 ou Alt Shift F1. Então essa é a tecla de atalho que vocês vão ter aqui para estar inserindo uma nova planilha. Em seguida vocês vão ter aqui as barras de rolagem. Ela permite mover a planilha acima, abaixo, à esquerda e também à direita. Então são essas barras aqui. E também você pode estar aumentando o espaço para verificar as planilhas. Aqui você pode estar adicionando também a planilha, clicando em nova planilha. Ou você pode clicar aqui para visualizar todas as planilhas. As demais aqui clicando nos 3 pontinhos, nas reticências, para você visualizar todas as planilhas que estão ali ainda ocultas. Bom, e por último a barra de status, que ela mostra o cálculo de uma ou mais células selecionadas. Nós temos os modos de visualização normal, layout da página e modo de quebra de página. Em seguida o zoom, para aumentar e diminuir o zoom, nós temos ali a tecla Ctrl e Scroll do mouse. Então essa barra de status, como vocês podem observar aqui, é uma barra que, por exemplo, quando você seleciona qualquer valor, ele vai mostrar ali uma contagem, uma soma. Então isso vai alterando de à medida que você vai selecionando coisas aí, ele vai mostrando uma seguinte contagem. Esse aqui é o modo de exibição normal, é o modo de visualização normal, que é onde você visualiza as linhas imaginárias. Essas linhas aqui elas só vão aparecer à medida que você coloca ela como bordas. Em outra aula eu vou mostrar. E aqui do lado vocês vão ter o layout da página.
O layout da página é um estilo que vai mostrar ali, por exemplo, como vai ficar a formatação da página. Então, por aqui é interessante quando você deseja colocar um cabeçalho no seu documento, e o interessante aqui é que ele vai mostrar exatamente como vai ficar na página de acordo com a página configurada. Isso no outro também eu vou estar mostrando. Aqui também vocês vão ter a visualização de quebra de página. Essa visualização ela é utilizada exatamente para você visualizar como é que vai ficar o seu conteúdo na página. Então, dessa forma aqui, ele vai estar apresentando ali as páginas de acordo com o conteúdo de cada uma. Então, vamos voltar para o modo normal, que é o modo de visualização. Observem que quando você sai, automaticamente ele delimita aqui, ó, tracejado, para identificar que aquela área ali é uma área que foi configurada, foi visualizada para impressão, delimitando assim uma área da margem do papel. O que é uma planilha? É a organização dos dados nas células em um aplicativo como Google Planilhas, Google Office Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc ou WPS Spreadsheet, permitindo o cálculo a partir de funções ou fórmulas. Para começar a trabalhar dentro de uma planilha, nós vamos ter que conhecer alguns tipos de dados. Tipos de dados são todos os valores que permitem ser inseridos em uma célula. Para inserir ou formatar um tipo de dado, pressione as teclas Ctrl 1, essas teclas de atalho já está aqui, para inserir, para formatar a célula e especificar um tipo de dado. Então a tecla Ctrl 1, Ctrl 1 exibe a caixa de diálogo formatar células ou a janela formatar células. Então aqui nós vamos ter onde nós podemos inserir ou formatar ou inserir um tipo de dado de acordo com o que a gente for trabalhar. Em seguida nós podemos escolher o tipo de dado. Bom, vamos começar aqui pelo tipo de dado comum, que é o tipo de dado geral. Então, esse tipo de dado aqui, ele aceita qualquer valor que você for colocar. Números, texto, sem qualquer formatação específica. E aí eu vou falar de alguns tipos aqui. Então, vou começar pelo tipo geral. Ele tem qualquer tipo de dado ou sem formatação. O número, ele permite inserir números. Então, eu vou começar por aqui, Ctrl 1. Aqui eu começo pelo geral, aqui eu tenho um tipo de dado número, vocês podem observar que eu já tenho alguns exemplos aqui, Ctrl 1, e aqui eu tenho o tipo de dado número. Esse tipo aqui é utilizado para você, por exemplo, colocar casas decimais, usar separador de 1000 e colocar os números caso sejam negativos, com a cor preto, com o símbolo de negativo na frente, com símbolo de subtração, ou pode colocar normal, caso você faça ali uma subtração e queira que fique em vermelho. Em seguida, negativo na frente, em preto normal, o outro também negativo com vermelho. Então esse tipo de dado aqui permite alterar as casas decimais, separador de 1000 e os números caso sejam negativos. Aqui eu mostrei 3 exemplos. Esse primeiro exemplo, eu mostrei no caso com 2 casas decimais, e esse primeiro exemplo aqui, utilizando 2 casas decimais. O outro exemplo, vocês podem observar, que está sem as casas decimais, que seria esse exemplo aqui, diminuir as casas decimais, para ficar apenas o 20. Esse outro tipo, o terceiro aqui, foi marcado a opção usar marcador de 1000, além dos números decimais, das casas decimais, que é utilizado para representar valores. Vocês podem observar que está com o marcador de 1000. E o outro somente o marcador de 1000. O número de casas foi diminuído e apenas o marcador foi marcado aqui. A opção usar separador de 1000 fica dessa forma. Então, estou falando primeiramente do tipo de dado número. Permite trabalhar com números, colocar marcadores de 1000 para separar as classes numéricas. Em seguida eu tenho, o próximo agora é o moeda. Para o moeda eu tenho vários aqui.
Observem aqui que tem uma diferença do moeda para o contábil. Esse moeda aqui você pode também estar selecionando aqui para aplicar dessa forma, um tipo de dado desse tipo, para ter acesso aos mais rápido. Você pode também vir aqui no menu Página Inicial e selecionar o tipo de dado específico. Esse tipo de dado aqui é moeda. Observem que tem uma diferença para o contábil. A diferença aqui é o R-cifrão, que é aplicado com as casas decimais, é diferente do contábil. A diferença está justamente no espaçamento que ele aplica. Vocês podem observar que quando eu aumento ou diminuo, ele vai alargando e o R-cifrão continua do lado esquerdo. Então essa é a diferença do moeda para o contábil. O contábil já fica mais colado. Você pode aumentar e observar que ele continua com o R-cifrão colado ao número. O outro exemplo aqui é utilizando com uma casa decimal, sem uma casa decimal, sem a casa decimal. O outro exemplo é utilizando com o tipo de moeda. Então, nesse tipo de moeda aqui, por exemplo, dólar, Ctrl 1. Aqui, nesse caso de moeda, você pode escolher aqui qual a moeda que você vai estar aplicando no seu trabalho. Se for dólar, se for qualquer outra moeda, euro, qualquer uma delas aí você pode marcar. E por último, outro exemplo que é o euro. Aqui é a mesma coisa, você só vai selecionar aqui o item moeda ou escolher aqui direto a moeda. Só lembrando que esse tipo aqui é o padrão automático para o R-cifrão, aqui acima, onde você clica na seta e escolhe a moeda. Aqui nesse caso você vem formatar direto aqui nessa janela. A mesma coisa que vale para o contábil, a única diferença é porque o R-cifrão vai ficar alinhado para a esquerda, o R-cifrão ou o símbolo da moeda vai colar no número aí do lado. Então fica coladinho ao número. O outro tipo de dado é o tipo de dado data-hora. Esse tipo de dado, ele permite inserir data e hora, e o cálculo com o uso de função específica e fórmula. Ali, no caso, é uma função que pode ser utilizada. Então, esse tipo de dado aqui, eu já mostrei alguns exemplos até aqui. Vamos começar pelo normal. Então, Ctrl 1. Vocês podem observar que aqui o tipo de dado é o data. E aqui eu posso apresentar uma data de diversas formas, como vocês podem observar, cada um deles aqui. Então, começando por esse aqui, que é o mês com 2 dígitos, barra o mês com 2 dígitos, barra o ano com 4 dígitos. Então, esse primeiro exemplo aqui. No segundo exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Então, é uma data completa. Vocês podem observar aqui. Uma data completa, que vai dizer o dia da semana, o número do mês, em seguida o ano. O outro exemplo aqui é utilizando apenas o dia, barra e o mês. Outro exemplo é o dia sem o zero, é o dia, o 8 também sem o zero e o ano. Outro exemplo é o ano completo, né, a data completa, só que o dígito lá do ano apenas com 2 dígitos. E aí, em seguida, vocês vão ter outros exemplos aí, que é o dia, aqui correspondendo ao dia e ao mês, como vocês podem observar aqui, o dia e o mês. Em seguida, o dia, mês e ano, separado dessa forma, separado por traço. Outro exemplo, o dia, mês e o ano, seguido do zero, o anterior não tem o zero. Depois, o mês e o ano, dessa forma aqui. Depois, em seguida, o mês e o ano colado. O dia e o mês colado. Em seguida, vírgula e o ano completo, o ano com 4 dígitos. Em seguida, nós temos algumas formatações para data e para hora. Por exemplo, aqui ele coloca o dia, mês e o ano sem os zeros, em seguida mostrando a hora. E por último, o mês, o ano sem o zero, o dígito com 2 dígitos e a hora. Então, são algumas formatações aí para data e hora que você pode estar aplicando ao seu trabalho. A porcentagem é outro tipo que você pode estar colocando direto aqui, digitando direto. E a porcentagem, você pode digitar diretamente, também funciona dessa forma. Ou pode utilizar aqui a formatação com Ctrl 1. Aqui nesse caso, vocês podem observar que eu tenho alguns exemplos aqui.
Na porcentagem que eu tenho utilizando sem as casas decimal, eu posso utilizar aqui com as casas decimais e o zero, e com as casas decimais seguido da vírgula, sem o zero. Então você pode apresentar a porcentagem aí de várias formas. O outro tipo de dado é o tipo de dado fração. É quando você tem ali, por exemplo, uma fração de um valor e quer apresentar. Então você pode utilizar aqui quanto é que é 0,25 em cifrão. É 1/4. É 1/4. Então, dessa forma que você apresenta. E aqui eu estou só repetindo o valor que tem na célula anterior, na M2. Estou repetindo na N2 o que tem na M2. E aqui eu tenho outra forma de mostrar, abreviado, a fração. Esse tipo de dado é um tipo de dado que você deseja mostrar ali como é que vai ficar, né, uma fração, um cálculo. Em seguida você pode selecionar que ele deve ter ali máximo de 2 dígitos, 3 dígitos, em metade, em quartos. E aí vai outras configurações, em até centésimo, que é o último. Em seguida vocês vão ter aqui o científico. Olha, o científico ele é muito utilizado quando você deseja representar um número, quando você deseja representar um número de forma resumida. Então, o científico permite inserir valores no formato de notação científica. O número 1000, que seria 10 ao cubo, é exibido 1,00 elevado a 3. Então, o caractere é maiúsculo, representa que este número à sua esquerda está multiplicado por 10 elevado ao número à sua direita. Então, dessa forma que é a representação de valores científicos. Aqui vocês podem ter um exemplo. Vou reduzir aqui, vou colocar um outro valor. Vocês podem observar que ele também muda ali, ó. Aqui eu coloco, por exemplo, um valor, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 10, e vocês podem observar que ali ele também vai mudando. Então, esse é um exemplo bem básico aqui que você pode estar utilizando para representar valores científicos. Então, resumindo, nada mais é do que a representação de valores em potência elevado a um número base. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o número base, aqui o valor elevado ao expoente. Então, vocês podem observar que nessa outra forma aqui, olha como ficou. Vai ser a célula base, multiplicado pela potência. Então, aqui, como é que você calcula? Ou através de uma função, ou colocando o acento circunflexo entre ambos. E aí ele vai também aplicar os valores elevados a uma potência. Bom, continuando aqui, vocês vão ter o texto. Quando você quer configurar somente texto, ele não permite calcular o conteúdo da célula, mas permite concatenar operadores matemáticos, lógicos, operadores de comparação. Então, nesse caso aqui, vocês podem observar que aqui eu coloquei 10, que seria 10, mais 10, que é igual a 20. Mas vocês podem observar que aqui o tipo de dado está texto. Pressionei ali Ctrl 1, vocês podem observar que ele não vai calcular. Se eu tivesse com ela direto, ele iria calcular os valores aqui, iria dar 20. Mas como o tipo de dado está célula, ele não vai calcular, porque encontra-se somente como texto. E o especial, ele permite adicionar uma formatação de acordo com a necessidade. Então, esse tipo de dado aqui, por exemplo, aqui o especial, é para o CEP, por exemplo, vou pressionar Ctrl 1, e aí ele tem algumas formatações para o CEP, dessa forma aqui, tudo junto, aqui separado por traço, e o outro, você vai ter o CEP mais 3, que é o CEP normal mais os 3 últimos números. Depois vocês vão ter uma configuração para o telefone. Esse aqui já está bem antigo, essa formatação. E para o CPF. A representação do CPF eu vou estar mostrando agora no próximo, que é o personalizado. Esse tipo personalizado é quando você deseja criar a formatação de um valor. Por exemplo, criar uma máscara
né? Você pode criar uma máscara ali para representação dos valores. Então, o CPF, como é que o CPF é representado de acordo com a Receita Federal? 3 primeiros números, ponto, 3 segundos números, 3 segundos números, ponto, 3 últimos números, traço, e os dois dígitos aqui correspondem à cidade, né? Então, esses dois últimos aqui correspondem à cidade em que o CPF foi criado. E aqui você pode criar uma máscara, né? Para quando você digitar o número, ele vai te mostrar aqui, para que você possa estar aplicando esse recurso de personalizado. Então, uma formatação que você vai dar aí à sua célula. Temos vários outros aqui que você pode também estar aplicando. Ó. Vários exemplos também aí de formatação. E aqui você pode estar colocando também uma formatação para qualquer outro valor. Eu vou dar um exemplo aqui do CPF. Bom, tipos de dados já se foi. Agora eu vou falar de funções. Funções são cálculos prontos que permitem adicionar intervalos até o aninhamento de diversas outras funções, permitindo até 64 aninhamentos. O que são os intervalos? Intervalos, que eu vou falar já já, que são os valores entre uma célula e outra. São células que você pode estar também aplicando. Então, o intervalo de células é aquele que você deseja, um conjunto de células, um bloco de células que assim você deseja colocar no cálculo. Então, posso selecionar um conjunto, uma ou mais células para estar aplicando esse cálculo. Em seguida, você pode aninhar. Aninhar é juntar várias outras. Juntar várias outras células para formar uma função bem longa. Então, ali você pode adicionar uma si junto de uma soma, dentro de uma média, e assim vai. As funções são classificadas em financeira, data e hora, matemática e trigonométrica, estatística, pesquisa e referência, banco de dados, texto, lógica, informações, engenharia, cubo, compatibilidade e web. Então, são todas essas aqui que são classificadas. Algumas funções possuem incompatibilidade entre os aplicativos, principalmente entre os aplicativos do pacote Open. Ele tem muita incompatibilidade entre os aplicativos, entre os arquivos criados, às vezes entre o Libre e também entre o Excel. E também alguns aplicativos também que ele não vai reconhecer algumas funções ali que ele não tem. Para inserir uma função, basta clicar no menu Fórmulas e em seguida selecionar a fórmula que deseja. Então nós podemos vir aqui, menu Inserir, menu Fórmula, e aqui você tem a opção de inserir função e várias outras funções aqui. Vocês podem observar que eu tenho várias delas aí, classificadas por estatística, engenharia, cubo, informações, compatibilidade e web. E aqui vocês vão ter também, aqui clicando na seta, vários outros tipos de funções, ó, de acordo com cada uma. Bom, aqui eu estou mostrando o menu onde você pode estar inserindo a forma de acordo com o que deseja. Elas podem também ser inseridas clicando na opção, clicando em inserir função ou utilizando Shift F3. No Shift F3, quando a gente vai inserir uma função, vocês podem observar que aqui, nessa janela do inserir função, você pode digitar aqui uma função para encontrar. Vou botar aqui soma, clicar no botão ir, para que ele possa encontrar a função. Vou cancelar. E aí ele encontrou já a função. Em seguida eu tenho aqui as categorias das funções onde eu posso estar selecionando. Então eu posso selecionar aqui a opção tudo,
pressionar a letra correspondente da função. Vou encontrar soma, pressiona a letra S até encontrar a função soma. Isso vale para qualquer um que você vai estar selecionando aí. O próximo agora eu vou mostrar sobre as fórmulas. Fórmulas são funções aninhadas ou outros cálculos personalizados. Aninhar se refere à união de várias funções em uma única fórmula. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma fórmula simples, que é A igual a 1, que é o valor que tem igual recebendo de uma outra célula. Então, se eu botar um valor em uma célula, quiser que ele receba, ele vai receber ou repetir o que está na célula A1. E outro exemplo aqui de uma fórmula complexa. Então, essa fórmula aqui, ela foi tirada de um cálculo de imposto de renda, e aqui dentro dela ela é utilizada nessa função aqui, essa fórmula, na verdade, ela está dentro de uma função, pode-se dizer que é uma fórmula, porque ela, além dela pegar múltiplas funções, podem observar aqui que tem uma função si, e eu tenho também uma proc_v. Então, essa fórmula aí é uma fórmula composta. Então, é uma fórmula que tem mais de uma função. E esse aqui é utilizado para a base de cálculo da tabela do imposto de renda para calcular de acordo com uma alíquota. É aqui quando você pode estar utilizando a soma, uma si, uma média, tudo um dentro da outra. Então, vamos aqui para o intervalo de células. Intervalo de células são células que são inseridas para serem calculadas do início ao término e alternada. Observem aqui no primeiro exemplo, eu estou selecionando células da 1 até a 10, e estou somando essas células, aqui é o intervalo. Observem que entre o intervalo da célula inicial, que é a 1, até a célula final, que é a 10, eu tenho 2 pontos. Então, esses 2 pontos aqui, utilizando essa função soma, ela vai somar as células de 1 até 10, no caso vai ser por linhas, tá? Então, voltando aqui no exemplo, já tem um exemplo aqui que já foi aplicado, vocês podem observar que ele está somando aqui, ó, o exemplo aqui, ele está somando os valores que tem da 1 até a linha 10. Então, somou os valores aqui, da 1 até a 10, e aqui abaixo eu botei o tipo de texto para vocês verem. Então, ela vai somar da 1 até a 10 aqui nesse exemplo. O outro exemplo, aqui nesse caso, é a fórmula para a soma direta. Ela é bem simples. Ela vai pegar a primeira célula mais a segunda célula. Célula 1 mais célula 2. Isso é um exemplo de uma soma direta. Isso não quer dizer que você também possa utilizar mais células ali, mas é muito trabalhoso. O ideal é você trabalhar com a função soma, porque vai ficando longo, principalmente quando você tem muitas células. A função para a soma. Nesse caso aqui, é a soma, o intervalo, e o intervalo ele pode ser alternado. Você pode utilizar ali ponto e vírgula para separar. Observem que nesse intervalo alternado, eu tenho soma, a célula 1 para começar, ponto e vírgula ele vai pular, não é que nem esse exemplo, que ele vai pegar da 1 até a última, da 1 até a 10. Em seguida ele vai pegar aqui A2 e A10. Então, voltando aqui no exemplo, vocês podem observar, ele vai pegar apenas as células A1, A2 e A10. Então, A1, A2 e a célula A10. Vocês podem observar que já calcula aqui o valor aqui na barra de status. Então, vai dar esse valor aqui, que vai somar todos esses 3 valores. E ele está utilizando aqui um intervalo usando o ponto e vírgula para cada célula. Então, eu vou fazer dessa forma. Vou clicar lá na célula. Vou usar Alt e igual para a função soma. Ele vai selecionar os valores mais próximos. Eu pressiono a tecla Delete. Então, vai pegar A1. Eu posso selecionar com Ctrl. A2. Observem que ele coloca o ponto e vírgula. Eu posso também fazer dessa forma. Ou eu posso clicar na célula e usar ponto e vírgula. Clico na próxima célula, também a mesma forma. Então, eu posso simplesmente clicar, vou apagar aqui para não gerar duplicidade, posso simplesmente clicar na primeira, segurar Ctrl ou utilizar ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula, e também na A10.
Pressiono Enter, vocês podem observar que dá o mesmo resultado. Então, mostrei aí utilizando com ponto e vírgula e utilizando com CTRL. Quando você tem diversas outras células, o ideal é você clicar na célula, usar ponto e vírgula nas demais. Então, aqui nesse exemplo, o intervalo inicial e final. Observem que ele está da 1 até a 10. Depois ele pulou a coluna B, foi para C1 até a 10. Então, o único que ele pulou aqui foi a coluna B, da B1 até a B10. Então, ele pulou essa coluna aqui. Então, observe aqui que na coluna B eu tenho valores, mas ali no caso ele está pulando os valores que tem na célula, na coluna B. Qualquer valor ali vai ficar fora, porque ele especificou a quantidade de células. Em seguida vocês vão ter a soma. Aqui ele pulou tudo, aqui em seguida vocês vão ter a soma. Ó. Aqui nesse caso vai ser da A1 até a 10. Ele foi da C1 até a 10, de novo, e acrescentou novamente a C10. Vocês podem observar no exemplo aqui. Nesse exemplo, ele acrescentou a C10. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem observar que ele pegou a 1 até a C10. Então, nesse outro exemplo também é a mesma coisa. Aqui pegou da 1 até a 10, C1 até a C10. O outro exemplo aqui também, ele pegou da 1 até a 10, C1 até a C10 e acrescentou a C10. Ou seja, ele duplicou a C10. Duas vezes o valor 32. Então, ele deu esse resultado aqui. Se eu tirar ele vai deixar só os 404. Se eu tirar aqui a C10, porque ela está duplicada. Vou tirar a C10. Observem que o resultado vai ser o mesmo. E, por último, eu vou mostrar agora os intervalos a partir de referência de outra planilha. Então, nesse caso aqui é o nome da planilha, especificada com aspas simples. Aí ele vai colocar automaticamente uma exclamação e depois a célula que tem o valor. Então, basta clicar aqui na célula, colocar igual. Estou colocando aqui essa planilha, exemplo de intervalo referência a outra planilha. Em seguida, eu seleciono apenas essa aqui que tem o cálculo. Mas observem que quando eu tenho uma outra planilha que eu estou chamando, pressiono a tecla Enter, ele vai dar uma mensagem de erro, vai dar 0. Como ele está puxando o intervalo, basta você simplesmente clicar no final e apagar os dois pontos. Por que tem que apagar os dois pontos? Porque eu já tenho um valor que já está somando tudo, então não preciso chamar tudo. Aqui eu já estou somando da 1 até a da 11 até a C11, ou seja, soma de soma. Então ali abaixo não há necessidade de eu chamar de novo todos os intervalos. Como está mesclado, ele vai identificar que tem outras células ali que ele está calculando. Então basta simplesmente você eliminar aqui no caso os dois pontos à direita e os valores que tiver. Então esse exemplo é referência de outra planilha. Bom, então continuando, eu vou mostrar agora os ponteiros do mouse em uma planilha. O primeiro ponteiro é o ponto com cruz branco com seta. O ponto de cruz branco com seta é esse ponto aqui que nós vamos ter. Então, ele é simplesmente para selecionar as células. Então, quando você tem ele aqui, ó, você simplesmente seleciona aquele que você deseja aplicar. A única finalidade é a seleção. Ou você pode usar com Shift também, ou com Page Down, ou com Page Up, ou com setas. Então você pode estar selecionando aí o que você desejar, utilizando esse primeiro ponteiro do mouse. É o ponto de cruz branco com seta. E aí vocês vão ter aqui o segundo ponteiro. Esse tipo aqui é para clicar, segurar e arrastar, que é simplesmente para selecionar as células. E o segundo ponteiro é o ponto de cruz com seta sobre a linha. Move o conteúdo da célula. Então, nesse exemplo aqui, é quando você quer mover um valor. Aqui, por exemplo, aparece o ponto de cruz com setas, preto. E aí você pode mover aquele valor para um determinado local.
vocês podem observar que o cálculo ali já alterou porque eu tirei esse valor. Então aí você pode mudar essa célula para qualquer local. Basta simplesmente você passar o mouse na linha da célula e arrastar para onde você desejar. Ou pode também utilizar Ctrl X para recortar. Outro ponto aqui, outro ponteio, é o ponto de cruz no canto da célula. Ele vai permitir copiar ou duplicar o conteúdo da função ou fórmula de uma célula. Então aqui nesse caso, é muito utilizado quando você deseja colocar valores. Por exemplo, aqui eu vou colocar de mês, coloco 1, e aqui eu quero que ele, vou dar um exemplo aqui no outro. Então eu quero que duplique esse valor aqui para todos os outros. Então eu venho aqui simplesmente nesse pontinho aqui, preto, nesse ponto aqui verde, quer dizer, nesse pontinho aqui no canto da célula, e simplesmente arrastar. Vocês podem observar que ele arrasta todo o valor que eu tenho ali. Ele vai duplicar ou vai, inclusive, até fazer isso com uma célula. Se eu quiser, por exemplo, pegar aqui uma função e arrastar para cá, ele também vai fazer. Então, ele vai arrastar a fórmula que está ali dentro daquela célula. Então, ele vai permitir copiar ou duplicar o conteúdo que tem na célula. Pode ser uma fórmula, pode ser um valor, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa. Tipos de seleção. Podemos selecionar toda a planilha utilizando Ctrl T. Aqui no caso você pode utilizar Ctrl T e seleciona. Ou utilizar pelo mouse, que eu acabei de mostrar, ou utilizando Shift e as setas para selecionar aquilo que você deseja. Ou você pode selecionar aqui nessa linha. Aqui você seleciona uma linha toda, da primeira até a última. Aqui você seleciona as colunas da primeira até a última. E o próximo que eu vou falar é a seleção alternada. Eu até já mostrei agora há pouco. Basta simplesmente segurar Ctrl. Quero botar apenas alguns valores aqui negrito. Seguro aqui. Seleciono essas três células. Pressiono Ctrl N. Ele vai selecionar apenas aquelas. Aplicar a formatação apenas naquelas células que eu selecionei. Então ele é uma seleção alternada. O outro processo é você segurar, clicar na célula e pressionar a tecla Ctrl. Classificar e filtrar. É um recurso que permite organizar nomes ou itens das células por ordem numérica e alfabética. Então, para aplicar o recurso, a gente vai no menu, primeiro selecionar as células, clicar no menu página inicial, clicar no ícone AZ, classificar e filtrar, escolher se deseja ordenar do menor para o maior, clicar em classificar de A a Z, ou do maior para o menor. Então, em seguida, clicar de Z a A. Então, aí você pode selecionar qualquer um deles. Então, aqui eu tenho, por exemplo, aqui classificar um exemplo. Os nomes ali eu posso estar colocando em ordem alfabética. Basta eu selecionar, página inicial, classificar, de A a Z, ou de Z a A. Observem que os nomes vão ficar por ordem alfabética. E aqui nesse caso é um outro exemplo, quando você deseja expandir a seleção, vou copiar aqui um CPF, por exemplo, vou copiar esse número aqui só para exemplificar. E aí eu vou arrastar aqui e vou mudar apenas um número, só para vocês observar o que acontece quando você tem outros valores aqui que você deseja classificar. Pronto. Então, essa outra classificação, observem que você seleciona aquele que você desejar, clica em classificar. Observem o que acontece. Ele vai te mostrar uma mensagem identificando que tem dados próximos ali à seleção, que você não selecionou. Ele vai te perguntar se você deseja expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Nesse caso aqui, ele vai mostrar quando você tem ali a expandir a seleção, justamente porque ele identificou valores próximos. E com isso ele vai pegar, de acordo com o que você for organizar, ele também vai organizar.
Então vamos observar aqui. O Antônio, o CPF dele mudou o número 654. Então nesse caso aqui, observem que se eu marcar a opção expandir seleção, ele vai também ordenar de acordo com o CPF, olha lá. Se eu for aplicar o outro recurso, vou selecionar aqui, observem que ele vai apenas colocar por ordem alfabética apenas esses nomes. O restante vai ficar fora dessa alteração ali da ordem. Então, sempre que você tiver ali, você deixa a opção expandir a seleção, que aí ele também vai organizar tudo que estiver próximo a ele. Bom, então esse é o recurso classificar. O próximo recurso é o filtrar. O filtrar é um recurso que permite ali você especificar aquilo que você deseja selecionar. Observem que automaticamente ele já mostra aqui uma setinha indicando o que você deseja selecionar. Ah, eu quero todas as palavras por Antônio. Então deixo apenas o Antônio. Desmarco selecionar tudo. Marco apenas o Antônio. Observem que exatamente vai aparecer somente o Antônio. Então foi aplicado um filtro específico ali somente para aquela palavra. Então para aquele item ou para aquele número que assim você deseja. Caso você queira para outro nome, basta você selecionar aquele que você desejar. Apenas o Carlos aqui na seleção vai aparecer. Caso você queira aparecer tudo, basta selecionar tudo, clicar OK, que tudo vai aparecer novamente. Então, o filtro é um recurso que permite você exibir exatamente aquilo que você deseja. Referências de células. Podemos referenciar uma ou mais células na mesma ou em outra planilha. Então, para referenciar de outra planilha, basta ir na célula, digitar igual, selecionar a planilha, clicar sobre a planilha que tenha uma função ou forma e pressionar a tecla Enter. Ou selecionar as células que deseja e pressionar a tecla Enter. Então, são duas formas aí de seleção simples. Então, se você quiser repetir o valor de uma célula, por exemplo aqui, eu quero repetir Thiago Thiago em outra célula. Basta eu usar igual, a referência simples, clico na célula, observem que ele vai duplicar ou repetir o que tem na outra célula. Se eu alterar aqui, automaticamente o valor vai ser alterado, né? Então, mudei aqui, automaticamente ele vai ser alterado. Automaticamente esse valor vai ser alterado ali. Então, se eu mudar aqui o Thiago, colocar outro nome, aqui é porque eu tenho apenas um nome. Então, vou mudar aqui. Vou botar 2, o Pedro. Aqui eu vou mudar apenas o CPF. Coloco 1, 2, 3. Observem que eu já estou formatado aqui, ó. Aqui em cima aparecem somente os números, mas o tipo de dado que eu estou utilizando é o personalizado, que é o CPF. Para esse tipo personalizado, você bota aqui hashtag, o jogo da velha, bota aspas simples, bota o ponto, que é para separar, aspas simples de novo, repete os demais, e no finalzinho você coloca aspas simples, traço ou hífen, ou sinal de menos, e coloca aspas simples e o último. Então ele vai dar uma formatação aí de acordo com a receita para o número de CPF. Então voltando aqui, eu vou colocar o número 2, opa, faltou arrastar a fórmula aqui, vou arrastar a fórmula, vou colocar o número 2, e aí vocês podem observar que já chamou o Pedro. Se eu alterar aqui e botar o 2 para o nome, automaticamente aqui, nessa referência aqui, o valor vai mudar. Então, a referência simples aí, né, ele vai duplicar o valor. Aqui no outro caso, é utilizando uma outra célula externa. Então, nesse caso aqui, você vai digitar igual, e a célula vai ficar assim. Então, é esse exemplo que tem aqui, ó, vocês podem observar. Que aqui acima vocês têm a formatação ou a função que vai chamar os valores da outra célula de cadastro. Isso aqui ele está chamando através de uma função chamada PROCV, que eu vou mostrar mais à frente.
Então, essa função procv, ela vai chamar os endereços ali de uma outra célula, da célula de cadastro, como vocês puderem observar. Se eu colocar aqui o 3 para o Fernando, então aqui eu estou arrastando referências, né? Ele vai tornar referência simples, vai duplicar o valor que eu tenho aqui nessa célula. Pronto. Botei 3 para o Fernando, ele vai preencher automaticamente. Isso aqui ele vai puxar através de uma função, a função procv, que eu vou mostrar também. Você pode também fazer com a função índice. Então, esse aqui é um exemplo de referências relativas. Então, estou mostrando aqui a função relativa. Função relativa, eu mostrei aqui as duas. Agora eu vou mostrar a diferença de uma para outra. Referência, nós temos dois tipos de referência. Referência absoluta e relativa. A relativa é aquela que arrastamos. A relativa é aquela que arrastamos uma fórmula, função ou valor clicando no canto da célula. Em seguida aparece o ponto de cruz da célula e arrasta. Eu já mostrei ali no tipo de ponteiros do mouse, ponto de cruz, né? Ponto de cruz preto. Esse tipo é o que mais usamos para copiar ou duplicar o conteúdo, função ou fórmula de uma célula. Isso eu já mostrei aqui já várias vezes. Basta simplesmente você que tiver um valor, tá 1, e aqui você arrasta simplesmente, ele vai duplicar. Então esse aqui é um tipo de referência relativa. Agora, quando você tem células, principalmente quando você traz de uma outra planilha, ela vai mudar geralmente a referência. Então observem aqui. Eu vou arrastar essa aqui para a direita, para vocês observarem o que vai acontecer. Observem aqui. Então vai ser igual para o que vê, a função que vai buscar tudo que tiver pela coluna, a célula A3, que é quando eu alterar aqui, ele vai buscar lá de acordo com a referência aqui de dados. Aqui é a planilha que se encontra os valores de base. Aqui ele vai selecionar das células A3 até a C11. Então, tudo que tiver da A3 ou a C11 dessa planilha, ele vai buscar. Aí, em seguida, eu vou especificar aquilo que eu desejo selecionar, o que eu quero da coluna. Então, eu quero puxar a coluna 3 e o valor de acordo com o valor que eu tenho da tabela. Valor absoluto ou relativo. Então, se eu arrastar para cá, observem a diferença. Olha lá. Vocês podem observar que já mudou o valor da célula. Olha lá. Então, essa referência ela muda. À medida que você vai arrastando, essa referência também vai alterar. Então, vamos comparar como ficou. Então, ficou dessa forma aqui. Selecionar essas duas células para a gente perceber. Vou colocar texto. Vou colar aqui. E agora eu vou copiar ela aqui. Copiar o conteúdo. E vou colar nessa célula só para a gente observar. Opa. Vou botar texto. Vou colar. Opa. Selecionar novamente só o conteúdo. Aqui a seleção que vai ser apenas no conteúdo da célula. Prontinho. Olha a diferença aí. Então vocês podem observar que a referência que eu utilizo vai ser sempre a célula posterior. Aqui teria que ser qual? Teria que ser A3. Observem que aqui está A2. Aqui está A2. Aqui está A3 por sequência. Porque eu estou arrastando para baixo. Então geralmente quando eu arrasto aqui para a direita ou para a esquerda, eu copio o colo, geralmente ele vai dar alguns problemas ali. Então a referência vai ser perdida. Então observe aqui que ele já pulou para B3. Eu não quero que ele altere da B3, eu quero que ele altere da A3. Ó. Olha a diferença aí quando a gente arrasta. Então ela perde essa referência. Então é isso que eu estou mostrando aqui com o uso desse tipo de referência. Então, para impedir que ao arrastar o ponto de cruz na célula, elas mudem sua referência, ou seja, fixem as células e ele não mude. Então ele vai manter fixo ali. Então para isso a gente vai
clicar na barra de fórmula e entre as células pressionar a tecla F4. O Excel irá acrescentar um cifrão na frente e atrás das células. Então a referência ficará assim, dessa forma aqui. Então ele vai travar entre o A, entre todas as letras vai ficar um cifrão. Só entre as letras. Então olha só como vai ficar. Então aqui eu travo agora aqui, uso a tecla F4 entre as letras e observem agora que ele travou. Então pressiono a tecla Enter. A mesma coisa aqui. Clicar apenas entre as letras e pressionar a tecla F4 para ele acrescentar o cifrão. Então quando eu selecionar as duas aqui e arrastar, e mesmo que eu arraste para a direita, vamos copiar para mostrar como ficou. Agora eu vou arrastar. E vou copiar para vocês perceberem a diferença agora como ficou. Então vou colar numa outra célula aqui. Opa, vou usar Ctrl 1 para botar para o tipo texto, senão não tem como visualizar. Vou colar. E agora observe. Ele mudou ali por causa da B. Porque à medida que eu vou arrastando, ele vai mudando, mas ele entendeu que era B. Mas observem que as outras, que é a planilha de base, que é utilizada aqui para a base do cálculo, vocês podem observar que continua. Deve ser sempre essas mesmas aqui, até a linha que tiver valores. Então, dessa forma aqui, vocês podem observar que o único que mudou foi a B, porque tem realmente que mudar à medida que a gente vai arrastando. Olha lá, eu vou selecionar a primeira. Ele tem que mudar apenas a referência da célula. Vou puxar até a 10. Apenas a referência dessa célula aqui que ele tem que mudar. As demais têm que ficar travadas. Então, se eu botar aqui o 1, olha lá, puxou o Thiago. Se eu puxar o 3, puxou o Fernando. Se eu puxar o 2, vocês podem observar que ele continua mantendo. Então, olha lá, continua mantendo. Desde a primeira, vai mudar apenas a referência da coluna A, porque essa coluna A vai ser à medida que eu vou alterando os números aqui, ele também vai alterando. E aqui vocês podem observar que ele continua mantido os valores daqui, ó, a referência de células. Ok? E no mais é só, e até a próxima aula.